Bom dia. Vamos rapidamente ter um tempo de oração de 1 minutinho, 2 minutinhos, porque muitos dos irmãos da nossa igreja estão enfermos, né? Então, vamos tirar um tempo para a gente estar orando, agora colocando diante do Senhor a vida daqueles que a gente se lembra e também para que o Senhor venha nos conduzir com sabedoria sobre toda a programação, o retorno, as nossas atividades, tá bom? Senhor, muito obrigada por este dia. Nós te louvamos porque se estamos vivos é porque o Senhor Deus decidiu com que estivéssemos, Senhor. O Senhor Deus tem nos dado vida, tem nos dado saúde, tem nos permitido, Senhor, servir a Ti. Nós queremos consagrar nossa vida nesse momento. Queremos, Senhor Deus, primeiramente confessar os nossos pecados ao Senhor. Pedir que o Senhor sonde o nosso coração. Pedir, Senhor, que o Senhor venha nos iluminar para que possamos verdadeiramente, Senhor, compreender quem é o Senhor e toda a bênção e toda a herança que o Senhor tem derramado sobre nossa vida. O poder espiritual, a presença do Espírito Santo. Que o Senhor abra o nosso entendimento, Senhor, porque muitas vezes a incredulidade, muitas vezes as trevas do nosso coração encobrem nosso entendimento. E nós perdemos a sensibilidade, Senhor, de perceber a Tua graça na nossa vida diária. E assim, Senhor, nós acabamos não conseguindo ser canal de bênção na vida dos nossos irmãos. Por isso, colocamos diante de Ti a nossa vida, porque se o Senhor não nos iluminar, Senhor, se o Senhor não abrir nosso entendimento, nós não conseguiremos enxergar. Que o Senhor abra os olhos do nosso coração e que possamos ser edificados, Senhor, não apenas por homens, mas sim pelo Teu Espírito, através da verdade da Tua palavra. Obrigada por esse momento. Colocamos diante de Ti também a escola bíblica, Senhor, todo o trabalho que nós temos realizado, Senhor, tanto de adultos quanto de crianças. Pedimos, Senhor, que o Teu Santo Espírito conduza, Senhor, a nossa vida no planejamento. Que o Teu Santo Espírito, Senhor, conduza como nós precisamos agir, Senhor. Que o Senhor Deus esteja nos dando sabedoria, Senhor. Que o Senhor Deus esteja alcançando vidas através da nossa vida, Senhor. Através dos dons espirituais que o Senhor nos deu. O Senhor nos deu dons e nos tem capacitado para que nós estejamos capacitando outras pessoas e abençoando através da Tua palavra. Que o Senhor Deus esteja tomando, Senhor Deus, tudo que nós vamos fazer, Senhor. Que esteja diante de Ti, nas Tuas mãos, para que o Senhor opere com o Teu poder, para que o Senhor confirme conforme a Tua vontade. Não conforme a nossa vontade, Senhor. Não conforme, Senhor Deus, o nosso ânimo, mas conforme o Teu Espírito, Senhor, conforme a Tua vontade, conforme o Teu coração. Colocamos tudo isso diante de Ti, sabendo que tudo que nós somos, Senhor, vem de Ti. Sabendo, Senhor, que nada que nós temos, Senhor, vem do nosso próprio prover, mas vem das Tuas mãos, vem da Tua capacitação, vem da Tua capacidade, vem da Tua graça sobre nós, que nos capacita a estar servindo, que nos capacita a estarmos aqui hoje, em pé, estudando a Tua palavra, Senhor. Nos ajuda a enxergar a importância disso para a nossa vida e para a igreja local. Obrigada por este momento. Em nome de Jesus, amém.
Irmãos, rapidamente, desde o ano passado, desde o Café da EBD, a gente tem apresentado alguns pontos em relação ao nosso planejamento, né? Então, nós estamos agora no treinamento, certo? Para todos os professores, para que não haja alguém que diz, não teve treinamento, não tem capacitação, não. A gente tem, sim. E vocês sabem, desde o primeiro domingo, que a gente tem trazido aqui estudos que são bem profundos na palavra de Deus, né? Então, só para a gente ter essa ciência. Pode passar aqui. Pode passar. Travou? Aqui, ó, rapidamente. Como vocês já sabem, dia 13 inicia o quadrimestre, dia 3 de julho encerra. Tá bom? A gente trabalha assim, por quê? Porque vai facilitar o nosso trabalho. E dia 7 de agosto, início do segundo quadrimestre, dia 18 de dezembro, o encerramento. Ano passado a gente trabalhou assim. Veio a pandemia, não pudemos trabalhar, entramos somente no segundo semestre e trabalhamos o ano todo, encerramos e foi ótimo. Melhor do que a gente ficar iniciando muitos módulos, né? E acaba que muitas pessoas não participam, então a gente acaba tendo um grande, vamos dizer assim, um grande desencontro, tá bom? Matrícula. Começa agora, dia 30, encerra dia 6. E aí a gente tem em julho um outro encontro de preparação também, tá bom? E não haverá classe única durante os quadrimestres. Isso daqui a gente proporciona essas informações agora nos nossos treinamentos. Isso a gente já tem trabalhado, eu só estou reforçando, caso tenha alguma dúvida. Pode falar. Isso. Aí vai ter classe única. Vai ter classe única, mesmo projeto. Classe única, enquanto a classe única acontece, os professores... Por quê? Porque o sábado, todo mundo aqui concordou que os sábados são um pouco atarefados e esse ano a igreja tem muitas programações também. Então, a gente tem procurado dar prioridade aos domingos. Então, a melhor forma da gente fazer isso é durante as classes únicas. Então, dá para a gente fazer, ajustar. Até porque ninguém quer ser muito duro, mas também queremos ter uma certa organização para a gente poder estar alinhado. Deu para entender? Está tudo tranquilo? Tudo bem? Tudo certo? Então, Rodrigo, é contigo. Vocês receberam uma folha, essa folha que eu dei para vocês é da semana que vem, tá bom? A tarefinha. Quem não recebeu a da semana passada? A senhora? 2? Tá, beleza. Deixa eu lá providenciar. Eu vou tirar aqui. Vamos botar aqui. Eu coloquei para estender a tela. Deixa eu só fazer um negócio. Onde é que era, gente? Aqui, função. Função F7. Vou postar. F. Rapaz, acho que funciona. Então, gente, vamos lá. Nossa aula de hoje ficou para ser Cristologia. Deixa eu só fazer um teste com isso daqui, disseram que funciona. Sim? Olha, funciona. Então vamos lá, gente, funciona o controle. Vamos lá. Primeira coisa que a gente normalmente faz aqui na EBD é o sintonizar-se no assunto. Quantos de vocês conseguiram fazer essa perguntinha? Não? Então vamos fazer juntos. Essa primeira pergunta do sintonizar-se do assunto é uma história de um cara chamado Carlos, que ele tem um amigo chamado Felipe, que é testemunha de Jeová. Os testemunhas de Jeová ensinam que Jesus foi criado por Deus como o arcanjo Miguel e que enquanto na terra ele era apenas homem. E após sua morte na cruz, Deus o restaurou apenas na forma espiritual.
Existe um colégio doutrinário no âmbito da Igreja dos Testemunhos de Jeová, chamado Watchtower, que é a principal fonte de doutrina deles. É de lá que eles tiram toda a regra de fé deles. Então, a Watchtower, né, que é a torre de vigia em português, ele diz que, em sendo Jesus Deus verdadeiro, o Rei Cristo Jesus foi morto na carne e ressuscitou uma criatura espiritual e invisível. E além disso, Jesus não levou seu corpo humano para o céu, para ser para sempre um homem no céu. Se ele tivesse feito isso, isso teria deixado ainda mais baixo que os anjos. Deus não pretendia que Jesus fosse humilhado, assim, para sempre, por ser um homem carnal para sempre. Não, mas depois que ele sacrificou sua masculinidade, ou sua hombridade, ou ser um homem perfeito, Deus o ressuscitou para uma vida imortal, como uma gloriosa criatura espiritual. Então, na visão dos testemunhas de Jeová, Jesus ele é um ser muito engraçado, porque ele é um homem encarnado, é um ser humano, mas quando ele ressuscita unicamente de forma espiritual. E o seu querido aluno Carlos, que tem seu amigo Fernando, Felipe, ele vem com você e pergunta: e aí, o que eu faço? O que eu explico para ele? Qual é o erro na doutrina dos testemunhos de Jeová? Bem, deixo isso com vocês, né, porque eu creio que vocês conseguiram ver algum erro doutrinário nesta afirmação. Quem quer falar alguma coisa? Bom, essa pergunta é, ao mesmo tempo, muito simples e muito complexa, porque não é numa primeira conversa que você vai poder desmoronar tudo isso, né? Mas tá totalmente furado, né? Porque o Senhor Jesus esteve aqui, ele foi ao mesmo tempo 100% homem, 100% Deus. E a gente tem as bases na palavra para mostrar isso. Eles dizerem que Jesus era o arcanjo Miguel, qual é a base que eles têm para isso, né? Então tem que debater Bíblia com Bíblia. Então tem que ser vários encontros para poder trabalhar esses pontos aqui da encarnação e tudo mais, né? Da natureza de Cristo. Bem, mais alguém quer falar alguma coisa? É verdade, os adventistas creem que Miguel era Jesus.
Bom, E uma coisa, quando eu fui a primeira vez que eu fui ao Rio de Janeiro, eu conheci a minha avó, família por parte de pai. E eu tive que frequentar 3 encontros da Testemunha de Jeová. Eu já era daqui da igreja, eu tive que fazer isso, né? Eu falei, bom, eu vou lá, né? Vou ver como que é. E uma coisa muito, muito interessante, irmãos, é que é o seguinte, como que funciona lá o encontro deles? Uma pessoa está ali naquele púlpito de canto, pega a Bíblia do começo ao fim, lê um capítulo inteiro na hora do encontro. Um capítulo inteiro. Às vezes é 2 a 3 capítulos que eles leem. E as pessoas aqui só ouvindo. E depois vem, cada irmão vai lá e fala o que eles estão entendendo, o que eles estudaram, isso todos os encontros. Porque eles não cantam, eles não têm esse lado que nós temos de disciplinas, né, de cantar, de ter essa comunhão. Não, é só mesmo na palavra ali que eles pegam, né, a Bíblia deles, que é alterada. Então, são pessoas que realmente eles têm uma mente lavada, né? E pessoas também que têm sido lavadas por vídeos, muitos vídeos, que têm sido doutrinadas por vídeos. Também é interessante a gente ficar ligado nisso, né? muito bom. Mais alguém? Irmã Marluz? Muito bom, gente. Então a gente chega a uma conclusão que nós precisamos fazer um estudo bíblico, né, com o nosso amigo Carlos, para que ele possa também fazer um estudo bíblico com seu amigo Felipe, mostrando algumas verdades cristológicas sobre quem de fato Jesus era, como a gente vai ver na aula de hoje. Vamos ver alguns textos bíblicos. Eu deixei uma listinha de textos que são profecias do Antigo Testamento sobre Jesus, bem como 2 textos do Novo Testamento que definem quem Jesus era. Mas nós não temos tempo hábil para ver todos. Então eu coloquei lá no nosso grupo de professores alguns textos que eu queria ver com vocês. Aqui em sala de aula, eu espero que vocês tenham conseguido dar uma olhada em casa. O primeiro texto está no livro de Deuteronômio, no capítulo 18, verso 15. Quem pode ler para a gente aqui, Deuteronômio 18, verso 15. Outra pessoa já vai abrindo o Salmo 2. Uma terceira pessoa vai abrindo Isaías 9, 6 e 7. Uma quarta pessoa, Miqueias 5, 2. E uma quinta, Colossenses 1, do 15 ao 20. Bem, esse texto é um texto de Deuteronômio onde Moisés está apresentando a segunda lei. Deuteronômio significa segunda lei. É o segundo discurso que Moisés faz. Na verdade, são 3 grandes discursos que Moisés faz no livro de Deuteronômio, ensinando a nova geração, a geração que é adentrar a terra prometida e não a geração que morreu no deserto, sobre a lei de Deus, para que evitasse qualquer dor de cabeça no meio do caminho. Bem, deu dor de cabeça com Josué depois, mas isso é uma outra história. E o que Moisés está falando aqui? Moisés ele faz uma profecia muito interessante, dizendo que haveria de vir uma pessoa que seria um profeta semelhante a Moisés. E essa pessoa é Jesus Cristo. A gente tem aqui uma visão, uma profecia da vinda de um profeta. Mais tarde na aula a gente vai ver que Jesus tem 3 ofícios. Jesus é 3 coisas ao mesmo tempo. O pai do Cris, Júlio, tinha 2 empregos. Jesus tinha 3. Jesus era rei, profeta e sacerdote. Então aqui nós temos a profecia de que viria um outro profeta, um novo profeta, que seria Jesus.
Né? A segundo texto é o texto do Salmo 2. Alguém abriu para a gente? Vai, Jackson, lê para a gente o Salmo 2. Vamos lá, gente, o que esse salmo nos fala sobre a pessoa de Jesus? Ele é ungido de Deus, ele é o Filho de Deus. Qual é a outra palavra que fala aí? Gerado. Jesus é gerado por Deus e não criado. Isso é importante, depois a gente vai falar sobre isso. Jesus é gerado, ele é ungido, ele é o Filho. O que mais? Ele é o dono de tudo, mas isso tem um outro nome nos 3 empregos de Jesus. Qual é? Rei. É um dos 3 ofícios dele, é que ele é rei. A gente viu onde ele era profeta e agora a gente vê onde ele é rei. E ele reina sobre tudo e sobre todos. Esse é o texto, um salmo messiânico, uma profecia da vinda do Filho de Deus encarnando sobre a terra. É um dos textos mais curiosos sobre Jesus no Antigo Testamento. O terceiro texto que eu queria que vocês lessem comigo é um muito conhecido, né, muito legal, inclusive, é o texto de Isaías 9, versos 6 e 7. Quem achou para a gente ler aqui? Tem um texto muito conhecido, né? O texto de Isaías 9 é uma profecia sobre Jesus. Mas o que a gente consegue extrair sobre isso? Nesses 2 versículos que, se a gente fosse tentar extrair tudo, não teríamos condição de tão profundo que ele é. Mas, superficialmente, o que a gente consegue ver sobre Jesus em Isaías 9, 6 e 7? Os mesmos poderes que Deus, é bem legal. O que mais? E as mesmas posses de Deus. Muito bom. Próximo. Alguém que é tão poderoso quanto Deus e tem as mesmas posses, ou mesmas propriedades, ou os mesmos atributos de Deus. O que mais? Ele nasce. Isso é muito bom. Ele encarna, ele vira homem. Ele é alguém que é igual a Deus e se tornou homem. Então temos a doutrina da encarnação sendo tratada aí nesse texto. O que mais? Mesmos atributos de Deus, mesmas posses de Deus, né? O mesmo poder de Deus, mesmas posses de Deus, e ele é um homem, ele encarna, ele nasce. O que mais a gente pode ver nesse texto? Ele é verdadeiramente Deus. Ele é verdadeiramente Deus e ele é verdadeiramente homem. Nesse texto nós conseguimos ver tanto a humanidade de Cristo sendo ressaltada no fato de um ser humano nascer, e vemos a divindade de Cristo sendo ressaltada no fato dele ser igual a Deus. Então ele é o próprio Deus. Exato. A ideia de Pai da eternidade também mostra que ele é um ser eterno. Não que ele seja o Pai da eternidade, tenha criado a eternidade, mas por ele ser eterno, ele consegue desfrutar e realizar o seu amor para com o seu povo eternamente. A gente consegue ver também essa questão.
Pois os únicos seres que são eternos são aqueles seres que não são criados. E Jesus ele nunca foi criado, mas sim gerado pelo Pai. O outro texto é o texto de Miqueias 5:2. Quem conseguiu abrir para a gente? Então aqui nós temos o que nesse texto? Algumas questões interessantes. O que a gente pode extrair desse texto de Miqueias 5:2? Eu vi que a irmã Olinda quase falou ali. O nascimento de Jesus, mais uma vez estamos ressaltando a encarnação, o fato de Jesus ser homem. O que mais? O governo de Deus, né, o governo de Cristo. Outra palavra que a gente usa muito, o senhorio de Cristo, o fato de Jesus reinar sobre tudo e sobre todos. A eternidade de Jesus. Isso é muito importante porque os testemunhas de Jeová eles vão defender que Jesus é um ser criado. Mas Jesus não é um ser criado, ele foi gerado na eternidade. Isso aqui é uma coisa engraçada de se explicar. Existem 3 momentos na história. A eternidade passada, o que nós vivemos hoje, que nós chamamos de tempo, e a eternidade futura. Na eternidade passada existia Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Não existia a noção de tempo. Tempo é uma medida escalar que a gente vê em física. Tempo ele só começa a existir a partir do momento que Deus cria todas as coisas, inclusive o tempo. E existe um ser que é antes do tempo, que é Deus e o próprio Cristo. Então nós vemos que Deus é um ser no qual Jesus subsiste como pessoa da Trindade, e ele existe desde os tempos antigos, desde a eternidade, ou seja, ele sempre existiu, ou seja, ele nunca foi criado, mas sim gerado pelo Pai. Irmão Adjalma. Exato, perfeito. Perfeitamente. O fato de Jesus vir, isso já foi determinado antes do tempo começar. Existe uma frase que eu gosto muito. Antes que houvesse o haja luz, Deus determinou que haja cruz. Antes que todo mundo e tudo começasse a existir, Deus determinou que a promessa da vinda de um Redentor haveria de acontecer. Jesus ele está determinado para morrer desde antes da fundação do mundo. É o que diz o livro de Apocalipse, capítulo 13, verso 8. Então sim, a promessa de Jesus ela é desde a eternidade. Alguém mais? Vamos para um último texto. Esse texto é um pouquinho mais chatinho. O texto de Colossenses 1, versos 15 a 20. Quem pode ler para a gente? O que esse texto nos ensina sobre Jesus? O livro de Colossenses, se vocês quiserem aprender cristologia, é o melhor livro da Bíblia. Porque Paulo está combatendo uma heresia chamada heresia gnóstica, né? Ou a heresia de Colossos, especificamente, porque naquela cidade chamada Colossos havia uma mistura muito doida de gnosticismo com judaísmo, com filosofia grega e adoração a anjos. Então Paulo está lá para bater de frente e escreve essa carta para explicar quem Jesus era. Então a melhor carta da Bíblia para você entender quem Jesus de fato era é a carta de Colossenses. E especificamente esse texto, ele também é muito bom para isso. O que nós extraímos sobre Jesus nesse texto?
Ele é a imagem do Deus invisível, verdade? Ou seja, você não pode ver a Deus, mas você pode ver o Deus Filho, que é Jesus, da sua forma encarnada. O que mais? Ele existe antes de todas as coisas, portanto ele é eterno. O que mais? Criador de todas as coisas, ele tem onipotência. O que mais? Poder. O que mais? Não, a interpretação está correta, embora o texto ele não esteja falando exatamente isso. O texto está dizendo que através do Filho que as coisas também foram criadas, porque ele é o Logos de Deus, a palavra de Deus viva que faz as coisas serem criadas. Mas a sua compreensão do texto está correta. Jesus de fato ele participa da criação e Deus cria todas as coisas para que Jesus reine sobre tudo. Isso de fato é verdade, mas isso a gente extrai de outros textos. Nesse, no caso, apenas está falando sobre Jesus ter a primazia da criação e criar todas as coisas, especificamente. O que mais? Era isso que eu queria. Vai. Exato. Jesus ele é o reconciliador total da criação de Deus. Jesus vai lá e pega tudo que tinha sido destruído pelo pecado e refaz. Ele é o que reconcilia o homem com Deus, e não só o homem, mas toda a criação. E ele que é o cara que vai fazer a restauração final acontecer. Somente na segunda vinda de Cristo tudo é restaurado plenamente. Mas isso já existe, nós já temos um vislumbre disso com a nossa salvação, com o fato de nós termos a igreja atuando na terra. Então nós temos algumas questões legais sobre cristologia. Então vamos para a aula mesmo. Quem é Jesus? Como diria a Ana Paula Valadão, quem é Jesus? Eu preciso saber. Essa foi um CD de 2004, Diante do Trono Criança, né, que o título era Quem é Jesus? E eu cresci cantando essa música. Mas essa música, na verdade, ecoa um versículo. Que Jesus ele olha para os discípulos e diz: e vós, quem dizeis que eu sou? E qual foi a resposta correta dessa pergunta? Tu és o Cristo, filho do Deus vivo, ou como diz no Evangelho de Lucas, tu és o Cristo de Deus. Existem duas versões, né? A versão de Mateus, que diz que tu és o Cristo, filho de Deus vivo, e em Lucas fala, tu és o Cristo de Deus. Ressaltando a ideia de que Cristo é o Filho de Deus em Mateus e que ele é ungido de Deus em Lucas, mostrando que Jesus ele não é um ser qualquer, ele não é um profeta qualquer que apareceu lá na Judéia, ele não é uma pessoa aleatória, ou como diz hoje as pessoas na universidade, ele é um grande filósofo da humanidade. Não, Jesus ele é de fato Filho de Deus. Existe um autor chamado C.S. Lewis, ele escreveu um livro chamado Cristianismo Puro e Simples. C.S. Lewis ele é muito conhecido por uma obra chamada Crônicas de Nárnia, né? Para quem gosta de literatura fantástica e sobre pessoas entrando em guarda-roupas e aparecendo num mundo de fantasia, ele é a pessoa ideal. Mas ele tem um livro chamado Cristianismo Puro e Simples, onde ele faz um trilema, não é nem um dilema, é um trilema. Das três, ou Jesus era doido, né? Ele falava uma coisa, acreditava no que falava, mas ele não era. Jesus ou era um mentiroso, né? Ele falava algo e ele não era, e sabia que ele estava falando e ele não era, ou ele era de Deus. Ou ele era de fato Deus, porque ele acreditava e realmente era o próprio Deus. Tem um professor do Seminário Batista do Sul dos Estados Unidos que ele acrescenta um quarto elemento. Diz que Jesus pode ser uma lenda, né? As pessoas acreditavam e criaram algo sobre ele. Mas e aí? Quem é Jesus? Jesus ele é um mentiroso, um cara que sabia que ele estava falando mentira, mas continuava falando só para enganar os outros. Jesus era um lunático, alguém que achava que realmente era Deus e nunca foi Deus. Jesus é uma lenda, ou seja, as pessoas inventaram histórias sobre Jesus, ou Jesus de fato era Deus? Jesus de fato era Deus, né? Isso aí é sem dúvida. Nossa aula de hoje eu quero dividir em 5 partes. A primeira parte é sobre cristologia no Antigo Testamento. Vou dar um apanhado geral, e a gente já deu, na verdade, na parte do averiguar textos bíblicos. Então eu vou passar muito en passant sobre essas questões. E
depois nós vamos ver Jesus como verdadeiro Deus e verdadeiro homem, os problemas cristológicos durante a história da igreja. Terceira coisa que eu quero ver hoje, um panorama sobre a vida de Cristo, um breve panorama, um brevíssimo panorama, notas sobre, coisa bem rápida. Quarta coisa, Jesus como o único redentor do homem. A quinta coisa, um problema hoje muito sério, desde o século XVII para cá, sobre a ressurreição de Cristo. Jesus de fato ressuscitou? Afinal, pessoas normalmente não ressuscitam, né? Como é que alguém pode ter ressuscitado? A resposta é que sim, Jesus ressuscitou corporalmente, fisicamente, e há de voltar fisicamente para julgar vivos e mortos, né? Isso é indiscutível. Mas nós temos que passar por estas questões, afinal nós estamos combatendo falsos ensinos, então eu preciso efetivamente falar sobre isso. A sexta coisa, o tríplice ofício de Cristo, né? O rei, o profeta e o sacerdote. Então vamos lá. A cristologia no Antigo Testamento, ela é descrita basicamente sobre profecias da vinda de um Messias. A primeira profecia da vida de um Messias é a profecia de Gênesis 3,15, onde fala que viria o descendente da mulher, que pisaria na cabeça da serpente, e esta lhe feriria o calcanhar. Essa é a primeira grande profecia das Escrituras sobre a vinda de Jesus. A segunda nós já vimos, que é Deuteronômio 18,15, é a vinda de um profeta tal qual Moisés. A terceira é do Salmo 2, onde fala sobre o ungido de Deus. Salmo 16, Salmo 22 é o Salmo da cruz, popularmente apelidado, porque ele começa justamente com as frases de Jesus, que Jesus repete, na verdade: Deus meu, por que me desamparaste? Salmo 22, verso 1, por isso que ele é chamado de o Salmo da cruz. Temos o Salmo 110, Isaías 7, 14, Isaías 9, 6 e 7, Isaías 52, 13 até o 53, verso 12, onde estamos falando sobre a morte de Jesus, o sacrifício vicário de Cristo. Daniel 7, 13 e 14 fala de Cristo como Filho do Homem. É daí que nós vemos a expressão Filho do Homem, e é daí que Jesus pega a expressão para dizer que ele era o Filho do Homem. Ele avoca nele a dizer que ele era de fato Deus, lá em Daniel 7, 13 e 14. Miqueias 5,2 fala também sobre a sua encarnação e o fato dele ser eterno, né? Eu não tenho como esmiuçar cada texto, né, por causa do tempo, mas eu peço que os irmãos eles trabalhem em casa, leiam em casa, estudem em casa. Nós precisamos realmente nos debruçar sobre a Bíblia e tirar tempo para ler, marcar, escrever, e se não entender, ler de novo, se não entender, ler de novo, se não entender, liga para mim, se não entender, liga para a Lívia, e aí a gente vai construindo conhecimento através da leitura da palavra, certo? Outra coisa que eu tenho que falar rapidamente sobre cristologia do Antigo Testamento, que eu não coloquei na apostila e também não coloquei no slide, mas eu acho que pode ser importante, é o fato de cristofanias, né, que são aparições do Cristo pré-encarnado. Aparições de Jesus no Antigo Testamento, em momentos muito específicos, onde Deus Filho se faz presente, antes dele ter encarnado. Tem dois exemplos muito clássicos, que o pessoal sempre traz, que é o primeiro de Josué 1, que aparece o príncipe dos exércitos de Deus, e tem o exemplo do quarto homem da fornalha de Daniel. Esse é o mais claro de todos. Algumas pessoas pegam o exemplo de Jacó, quando ele luta com... E aí fica uma discussão, se era o anjo de Deus, se era o próprio Deus Pai, ou se era Deus Filho pré-encarnado. Esse aí é um pouco mais complexo. Então, também é discutido como de cristofania ou não. É um texto muito discutível. O que se tem certeza é Daniel, que é o quarto homem da fornalha. Aquele é indiscutível, todo mundo concorda que, de fato, era uma cristofania. Mas os outros, o pessoal meio que discute na teologia se, de fato, era Jesus, se era um anjo ou se era o próprio Deus, né? Tem até um pastor presbiteriano, Timothy Keller, que ele diz que o caso lá de Jacó era Deus mesmo, né, aparecendo para Jacó e lutando com Jacó. Mas enfim, são discussões, mas o que eu quero que fique na mente dos irmãos: Jesus ele aparece no Antigo Testamento tanto em formato de profecia, quanto ele aparece fisicamente, tá? Com as cristofanias. Beleza? Então vamos lá. Eita, morreu aqui. Tá vibrando isso daqui. Alguém está me ligando. Alô? E aqui nós temos o texto de Miqueias 5,2, onde nós já vimos que nós temos o fato de um rei vir reinar em Israel, ou seja, o ofício de Cristo como rei. Nós vimos também que ele é um ser eterno, porque os seus dias vão desde os dias da eternidade,
E nós vimos também que ele tem suas origens desde os tempos antigos, ou seja, ele é um ser que já existia antes mesmo de nascer. Olha, gente, eu estou aprendendo a mexer nisso. O outro texto é o texto de Gênesis 3,15, que é a promessa de Deus para Adão, de que haveria de haver um descendente que pesaria na cabeça da serpente, e esta serpente lhe feriria o calcanhar, fazendo uma clara remissão à morte de Jesus na cruz, né? O sacrifício de Cristo. Mas vamos lá. Essa é a cristologia no Antigo Testamento, né? Nós temos todos esses textos que eu recomendo os irmãos a lerem, e também toda a questão sobre a profecia da vinda de um Messias. Vamos ao próximo ponto da nossa aula, que é Jesus ser verdadeiramente Deus e verdadeiramente homem. Isso aqui é um pouco mais demorado, esse aqui dá mais treta. 4 são os textos que nós vamos observar sobre isso. O primeiro texto é o texto de João, capítulo 1, verso 1, do 1 ao 18. Eu não vou ter tempo de lê-lo por completo com os irmãos, eu espero que já tenham lido em casa. O segundo texto é o texto de Filipenses 2, do 5 até o 11. O terceiro texto é o texto de Colossenses 1, do verso 1 até o 15, que nós já lemos aqui. E o quarto texto é o texto de Hebreus, do capítulo 1, versos 1 a 4. Vamos lá. O primeiro texto, o texto de João 1, versos 1 a 18, é um texto muito legal, porque o que João está querendo combater? João está querendo combater uma heresia chamada gnosticismo. Gnosticismo dizia que Jesus ele não era homem, ele era uma emanação de Deus, né? E, portanto, ele estava entre as emanações, era a principal emanação de Deus, uma forma de Deus, mas ele não era de fato Deus. O que João vai falar? Que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus. Muito legal o texto no grego, porque no grego ele está falando em arkenerologos. O que isso quer dizer? Os gregos, a quem João estava destinando esta carta, eles acreditavam que existia uma coisa primordial chamada arque, que no princípio, a ideia de princípio sempre foi algo muito discutido para os gregos. Então o que João está dizendo? Que no início, antes de que tudo houvesse, havia Deus e o Verbo, o Logos, o conhecimento, aquilo que era a verdade de Deus. Então nós vemos em João 1, dos versos 1 a 18, a encarnação do próprio Deus. Deus se fazer homem, a palavra, o verbo, o conhecimento, né, que é o que significa logos, se fazer um ser humano. O próprio Deus se fazer homem. Tem uma questão interessante aqui, que já era defendido na época da igreja primitiva, lá em 325 depois de Cristo, que é a ideia do credo, o credo niceno, que fala sobre Jesus, que diz: em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, gerado do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus de verdadeiro Deus, gerado, não criado ou não feito, consubstancial ao Pai, por quem todas as coisas foram feitas, e que por nós e para nós, para a nossa salvação, desceu dos céus e encarnou. Então esse texto ele reflete muito desse credo, que havia um ser chamado Verbo, em português, que ele era Deus, que ele sai do seu status de apenas Deus Filho e decide se encarnar como homem e se tornar um ser humano, verdadeiro homem. Não? Eu vi você levantando o dedo ali. Ivan, eu te vi levantando o dedo. Não. Então, João 1, nós temos essa ideia de Deus se fazer homem. O segundo texto é o texto de Filipenses 2, 5 a 11, onde nós temos uma doutrina muito importante, que foi muito deturpada na história da igreja, chamada de doutrina da kenosis. Kenosis era a palavra grega que está nesse texto, que significa abaixamento ou humilhação. O texto de Filipenses 2, dos versos 5 a 15, 5 a 11, fala do Deus humilhado. E é muito legal esse texto, porque é o texto mais contra-intuitivo das Escrituras. Como é que o próprio Deus, que é digno de toda honra, digno de toda glória, possuidor de todas as coisas e rei sobre todas as coisas, se torna um ser que é humilhado? Como Deus que reina, ele é humilhado pelos seus servos. Como Deus que é eterno morre. Como é que o Deus que é glorificado é enxotado publicamente perante seu povo, que era o povo judeu?
Sim. Sim. É o fato de Deus se fazer como um de nós. Deus ter andado na terra como um de nós. Deus ser como um de nós. Isso é muito maluco. Você poder se identificar com a sua divindade, porque ele foi único igual a você. E sem pecado. É sempre bom ressaltar esse ponto, senão as pessoas ficam... Sim, esse texto de Filipenses 2, 5 a 11, ele mostra dois pontos importantes que são os estados de Cristo. O estado de humilhação e o estado de exaltação. Que a gente já vai ver daqui a pouco. E também mostra uma coisa chamada doutrina da união hipostática de Cristo. O que significa essa doutrina? A doutrina da união hipostática de Cristo é basicamente dizer que Jesus ele é 100% Deus e 100% homem. Tá? É basicamente isso, que Jesus ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Ele não é meio Deus, meio homem, ele não é homem que depois virou espírito, não é Deus que é um espírito e pegou um cara aleatório para morrer na cruz, não. Ele é o homem e Deus, ele é o verdadeiro Deus-homem. Né? Então, essa é a doutrina da união hipostática de Cristo. Duas naturezas indivisíveis e inconfundíveis, que subsistem numa mesma pessoa, que é Jesus. Mais especificamente no texto de Filipenses 2, 5 a 11, afinal essa doutrina da união hipostática a gente vai ver daqui a pouco, ele nos ensina uma coisa, que é o estado de humilhação e o estado de exaltação de Jesus. Vocês podem ver na apostila de vocês que existe um paralelo que se dá para extrair nesse texto sobre quem era Adão e quem era Jesus. O primeiro Adão, ele é feito à imagem de Deus. E Jesus ele não é feito à imagem de Deus. Ele é a essência do próprio Deus. Ele é o próprio Deus. A segunda coisa de Adão é que ele pensou ser um prêmio, ser algo como Deus ou ser igual a Deus. Jesus, por outro lado, o segundo Adão, ou o último Adão, ou o novo Adão, ele não julgou por usurpação ser igual a Deus. Adão quis reputação para si. Jesus, ele fez a si mesmo sem reputação, se humilhou. Adão, ele rejeitou o fato de ser servo de Deus. E Jesus, por outro lado, ele toma a forma de servo e decide ser um escravo. Adão, ele quis ser semelhante a Deus. E Jesus quis ser semelhante aos homens. Adão quis se exaltar e foi desobediente até a morte. Mas Jesus, ele humilhou-se a si mesmo até a sua morte e morte de cruz. E a consequência disso tudo é que Adão é condenado pelo seu pecado, o que nos faz ter todas as mazelas e a consequência da queda, enquanto por causa de Cristo, Cristo é exaltado pela sua obediência e pela sua humilhação. E é por isso que nós temos salvação. Então nós temos essa ideia do estado de humilhação e estado de exaltação. O Cristo que ele é humilhado nos versos 6 a 8 e o Cristo que é exaltado nos versos 9 a 11, pois como está escrito, todo nome se dobrará perante Cristo, sobre o nome de Cristo. O outro texto é o texto do Colossenses 1, 15 a 20, que ressalta duas coisas. Antes de nós irmos para... Está aqui o quadrinho, né? Que ele é feito à imagem de Deus, enquanto Cristo era a essência de Deus, Adão que pensou ser um prêmio, ser como Deus, e Jesus que não julgou por usurpação ser igual a Deus, Adão que quis reputação para si, Cristo que fez a si mesmo sem reputação, fato de Adão se rejeitar ser servo de Deus, Cristo ele toma a forma de servo, Adão quer ser semelhante a Deus, enquanto Jesus ele é feito em semelhança humana. Adão quis se exaltar e é desobediente para a morte, enquanto Jesus se humilha até a morte. Enquanto Adão é condenado pela sua prática, Jesus é exaltado pela sua prática, mostrando que a humildade prevalece sobre o orgulho.
Vamos lá, quais são os estados de humilhação de Jesus? Jesus começa com o fato de ele ter se encarnado e nascido. Porque nós estamos falando não de um ser qualquer, nós estamos falando do próprio Deus se fazer homem. Você não tem ideia de quão humilhante é isso. É só imaginar assim, eu sou o rei de uma nação e eu me tornei o mendigo dessa nação. É tipo isso que aconteceu. Eu que mandava em tudo, agora eu sou o mais rejeitado entre os homens. Esse é o estado de humilhação de Jesus. Mas não acaba por aí. O fato de Jesus já ter se encarnado, já ter nascido, já é uma humilhação total para um Deus. Mas não acaba por aí, porque Jesus sofre. Jesus chora pelo seu amigo que morre. Jesus chora ao ver Jerusalém. Jesus é açoitado. O pessoal bate em Jesus, cospe na cara de Jesus. É humilhante. Jesus é humilhado pelas pessoas. Chamado de mentiroso, chamado de Beelzebu. Jesus é chamado de Beelzebu, cara. Vocês têm noção de quão humilhante é para o Deus Santo ser chamado de demônio? Exato. E aí, não contente com isso, Jesus morre. E esse aqui é um ponto mais, para mim, é um ponto mais miraculoso de toda a doutrina bíblica. Como é que Deus, que é eterno, morre? Como é que o ser que criou tudo morre? Como é que o ser sem pecado morre? Esse é o maior milagre que tem nas Escrituras depois da encarnação. Como Deus se fez homem já é um milagre. Agora, como Deus que é eterno morre? Isso é um milagre. E a humilhação de Jesus não acaba por aí. Além dele morrer, ele é sepultado. Jesus ele não ressuscita imediatamente a sua morte. Ele ainda é sepultado e passa 3 dias no ventre da terra. Num túmulo emprestado lá de José de Arimateia, que depois pôde usar o seu túmulo de novo. Ou não, nem sei como ficou essa história. Mas Jesus é sepultado, passa 3 dias no ventre da terra, morto. Existe um ponto chamado a sua descida ao Hades. Aqui eu deixei o termo no grego mesmo. Eu não quero dizer que Jesus desceu ao inferno, levou o cativo, o cativeiro e levou para os céus. Tá? Isso é uma interpretação meio estranha do credo apostólico, mas as pessoas tem gente que acredita e respeito, porque tem muita gente boa que realmente acredita nisso. Agora, o que o texto mais ou menos quer dizer sobre a descida ao Hades é o fato do próprio Cristo ter se tornado morto, né? Jesus ter morrido, Jesus ter literalmente batido as botas, vestido o paletó de madeira, morreu. Jesus morreu, né? Jesus não ficou inconsciente, como dizem alguns. Jesus morreu. Desceu à mansão dos mortos, desceu ao Hades, estava morto. Então isso é muito humilhante para um Deus. Primeiro começa com ele se tornando um mendigo, se tornando um ser criado ao invés de ser rei, como ele sempre foi. Depois ele sofre, leva cuspe, leva porrada na cara. Depois ele morre. Depois ele é sepultado, passa 3 dias morto. Isso é muito humilhante para Deus. Jesus ele é humilhado, ele é o Deus humilhado. Mas isso não termina por aí, porque depois ele se torna o Deus exaltado. Porque a primeira coisa que acontece é a sua ressurreição. Jesus ressuscita com o corpo já glorificado, tal qual nós ressuscitaremos no último dia. Nossa ressurreição é corporal. Eu quero ressaltar isso porque essa semana eu vi na internet. Internet sempre é um antro de heresias. Eu vi na internet um cara dizendo bem assim, que nós não ressuscitaremos corporalmente, nós ressuscitaremos a nossa alma. E depois que nós ressuscitarmos a nossa alma, Deus vai transformar o nosso corpo. Mentira, nós vamos ressuscitar corporalmente. A ressurreição é corporal, é física. Por quê? Porque Jesus ressuscitou corporalmente. Jesus, ele é um ser que é o primogênito dos que dormem e o primogênito da ressurreição. Se Jesus ressuscitou daquela maneira, é daquela maneira que nós ressuscitaremos. Então, sim, Jesus ressuscitou, e aí começa o estado de exaltação de Cristo. Jesus é o ser que foi humilhado, e agora ele é o ser que é exaltado. Ele ressuscita, e ele não apenas ressuscita, mas ele ascende aos céus. Ele vai para a destra de Deus, ou seja, ele está do lado de Deus, não fisicamente, tá, gente? Não vamos imaginar que existe um trono lá no céu, onde tem Deus Pai e Deus Filho do lado, mas isso representa uma questão de posição e poder. O fato de Jesus estar à destra de Deus significa que ele é corregente com o Pai de tudo e de todos, que Jesus reina sobre tudo e sobre todos, né? Então o Deus que
ainda há pouco estava sendo humilhado, levando cuspe das pessoas, levando açoites, ele é o Deus que agora reina sobre tudo e sobre todos. E não para por aí, ele vai regressar. Ele voltará de maneira física e de maneira visível. Jesus voltará fisicamente. Jesus não vai ser um espírito que vai aparecer do nada aqui brotando. Não, ele vai voltar fisicamente como um ser, como um rei mesmo, e de maneira visível, sobre tudo e sobre todos. Para horror daqueles que não receberam e para alegria daqueles que o receberam. Jesus, ele é um ser que ele não passa desapercebido por nada. Para aqueles que o rejeitam, ele é horror, ele é medo, mas para aqueles que o aceitam é alegria. Vai, irmã Elvi. Boa tarde. Assim, aqui, Bom dia, bom dia. É que é uma curiosidade, irmãos, perdão. Sempre ouvi falar que Jesus está à destra de Deus. Então, a minha curiosidade é, então, todos nós que aceitamos a Cristo estamos à esquerda? Esquerda não pode não. Esse é o espírito, esse é o espírito. Esse é o espírito. O texto de Colossenses 1, nós vemos que Jesus, ele é o Criador, ele está participando de toda a obra da criação. Eu preciso só fazer uma questão aqui, que a gente não comentou ainda agora, quando a gente falou no averiguar textos bíblicos. Jesus, ele é o primogênito de toda a criação. O que isso quer dizer? Não quer dizer que Jesus foi o primeiro a ser criado, tá? Porque muita gente pega esse texto e interpreta assim: Jesus é o primogênito de toda a criação. Beleza, então quer dizer que ele é o primeiro a ser criado e por causa disso tudo se fez. Não, isso está errado. O fato de Jesus ser o primogênito de toda a criação não quer dizer que Jesus é o primeiro a ser criado. Afinal, ele é um ser gerado pelo Pai na eternidade e não criado. Até porque você não cria algo igual a você, você sempre cria algo inferior a você. Então Jesus não é um ser criado por Deus porque ele não é inferior a Deus. Além disso, o termo usado para primogênito no grego é prototokos, que quer dizer aquele que detém a primazia. A primogenitura no mundo greco-romano, no mundo que Paulo escreve aquela carta, não era apenas o fato de você ser o primeiro filho, mas você ter a primazia sobre todos. A ideia aqui é que Jesus, ele é o primogênito de toda a criação, no sentido que Jesus é o que manda na criação. Ele é o ser primevo, é aquele que domina sobre tudo e sobre todos, porque todas as coisas estão debaixo do seu senhorio. Eu preciso só fazer esse destaque nesse texto, porque a gente não fez ainda agora. Outra coisa, temos no texto de Hebreus, no capítulo 1, verso 1 a 4, o Deus que se revela, o Deus que se faz conhecido entre os homens. Eu preciso só falar isso aqui rapidinho. Não vai dar para a gente ler o texto, mas em resumo, o texto está falando que antigamente nos nossos pais, Deus falava por intermédio de profetas, mas agora Deus nos fala através do Filho. O que isso quer dizer? Jesus, ele é o Deus próprio se revelando à humanidade. Se você quiser saber quem Deus é, conheça Jesus. Porque Jesus é a perfeita expressão do ser de Deus e é a perfeita expressão de quem Deus é. Obviamente, hoje nós não temos livre acesso a Jesus. Jesus não é um homem que anda por aí que a gente pode conversar, tal qual foi no primeiro século, e que bênção deve ter sido para as pessoas que conversaram com ele e puderam falar com o próprio Deus. Mas para nós fica um pouco difícil, somos obrigados a recorrer às Escrituras, onde nós temos a total revelação de Deus. Mas o que isso quer dizer? O que o texto de Hebreus nos ensina? Deus é um Deus que se faz conhecido. Deus é um Deus que você pode conversar. Deus é um Deus que você pode saber quem Ele é, saber o que Ele quer, saber o que eu devo fazer para agradá-lo. Basta conhecê-lo. Deus é um Deus que se revela. E Jesus é a maior prova de que Deus é um Deus que se revela. Deus é um Deus que se faz conhecido por todos e para quem o quiser. A Bíblia está aqui, basta lê-la e você conhecerá esse Deus maravilhoso. Jesus, ele tem alguns títulos que a gente pode ver aqui. O primeiro título de Jesus é o seu próprio nome, Jesus. Jesus é um nome equivalente do grego para um nome hebraico chamado Josué. Não sei se vocês sabiam, na verdade, Jesus é uma variante do nome Josué no hebraico. Então, se você chamar Josué, você está falando Jesus também.
Inclusive, existe uma profecia de Zacarias 3 que fala do sumo sacerdote Josué. Essa profecia, embora tenha uma aplicação prática naquele período e houvesse um sumo sacerdote Josué, no momento em que Zacarias foi escrito, ele também se refere a um outro sumo sacerdote futuro, que era Jesus. Afinal, Jesus é a variante do nome Josué. Segundo nome, às vezes a gente acha que Cristo, ele é o nome de Jesus. Na verdade, Cristo é um título, tá? Christos, que significa o Messias, o ungido. Toda vez que a gente vê no Antigo Testamento sobre o ungido de Deus, como nós vimos no Salmo capítulo 2, nós vemos sobre Cristo, o ungido de Deus, o fato de sabermos que ele é a pessoa que Deus escolheu para vir à terra salvar o homem. O terceiro título é Filho do Homem. Esse título ele é uma representação do texto de Daniel, capítulo 7, versos 13 e 14. Quando Jesus ele toma para si esse título de ser Filho do Homem. Isso aqui engloba, e é muito legal para explicar a humanidade de Cristo. Por ser Filho do Homem, ele se torna homem também. O próximo, embora esse texto também, esse título de Filho do Homem também mostre o seu regresso visível, conforme está profetizado em Daniel. Filho de Deus é o próximo. Esse título ele tem vários sentidos. O primeiro é o fato dele ser de fato o Filho de Deus, o Filho unigênito de Deus, o fato de mostrar também o caráter divino de Jesus, ele ser Deus, e também fala sobre o fato dele ser a segunda pessoa da Trindade. Primeira pessoa Deus Pai, segunda pessoa Deus Filho, terceira pessoa Deus Espírito Santo. O último é o título Senhor. Esse é meio legal. Por quê? Isso tem um contexto histórico bacana. Você sabe o que significa César? Quem sabe o que significa César? Imperador? Quase. Era um título também. O que significa César? Aula de história antiga, vai. Porque EBD também é cultura. Eu sempre digo isso. Mas o que significa César, o imperador romano? Os títulos de imperador romano. Alguém sabe? Sim, mas César é uma variante latina de Kyrios. Senhor. César significa Senhor. Por isso que na Bíblia fala, o apóstolo Paulo diz, ninguém pode dizer que Jesus é o Senhor se não for pelo Espírito Santo. Porque dizer que Jesus é o Senhor, você está dizendo que César não é o Senhor. Essa é a explicação daquele texto. Então, Jesus ser o Senhor está muito relacionado ao seu governo. Jesus é o único César que de fato existe. Se você quiser chamar alguém de César, Jesus é o digno desse nome. Não é o imperador romano, não é os presidentes e imperadores deste mundo, mas Jesus, que ele é o Senhor, de fato. Exato, mostrando que a expressão Senhor dos Senhores é muito legal, porque mostra que Jesus ele é aquele que manda naqueles que mandam. Nem as pessoas que mandam de verdade. Nem o César manda, quem manda é o César maior aqui, ó, o Senhor. Kyrios. Vamos lá, a outro ponto importante que a gente precisa ver é a questão da união hipostática de Cristo. O que significa isso? Nós já vimos que é o fato de Jesus ter duas naturezas. Ele é Deus e homem ao mesmo tempo. Isso aqui é um diagrama de Venn. E aqui nós temos o divino e o homem. Jesus é os dois. Jesus é Deus e homem ao mesmo tempo. Em 451 depois de Cristo, aqui está certo, é porque na apostila está errado, tá, gente? Eu coloquei AC. Sim, obrigado. Até porque a gente vai explicar isso agora. É sempre importante ver isso. Por isso que eu vou explicar com esse credo. Vamos lá, gente. Em 451 depois de Cristo, deixa eu contar uma história para vocês. Alguém já ouviu falar do Papai Noel? Sabia que o Papai Noel, na verdade, é um santo católico? Sabe o nome dele? Qual é? São Nicolau. São Nicolau, ele na verdade, foi um crente mesmo. Ele era um homem de Deus. Em 325 depois de Cristo, houve um concílio chamado Concílio de Nicéia.
O Concílio de Nicéia, dentre muitas coisas, discutiu sobre a divindade e a humanidade de Cristo. Eu li ainda agora um trecho do Credo Niceno, que o pessoal de Nicéia decidiu sobre Jesus. Tinha um cara chamado Ário, que disse que Jesus não era Deus, que Jesus era um semideus. Só que ele falou isso na frente do Nicolau. O Nicolau deu um tapa na cara dele. Tem uma foto muito clássica sobre esse tapa que Nicolau dá em Ário. Porque para Nicolau não era uma coisa muito simples dizer que Jesus é um semideus. Não, Jesus é Deus de fato. Aí Nicolau vai lá dar um tapa na cara dele, dizendo: você é doido. E mostrando que essas ideias de cristologia são algo que realmente já recorre muito da história da igreja e é muito caro a nós. Muito importante saber que Jesus de fato é Deus. Porque senão não tem redenção, gente. Se Jesus é um semideus, o que eu estou fazendo aqui? Eu estou perdendo meu tempo. Se Jesus era só homem, eu estou perdendo meu tempo. Se Jesus era só Deus, eu ainda estou perdendo meu tempo. Porque a salvação não chega até mim. Jesus precisa ser homem e Deus ao mesmo tempo. Só que essa controvérsia ela continua pelos séculos, Até 451, onde se bate o martelo de vez sobre quem é Jesus. Jesus, ele é um só e mesmo Cristo, Filho, Senhor, unigênito, que se deve confessar em duas naturezas, inconfundíveis e imutáveis, conseparáveis e indivisíveis. Conseparáveis é a tradução mais literal do grego, que significa inseparável, se você quiser encontrar um sinônimo. A distinção das naturezas de modo algum é anulada pela união. Ou seja, você sabe que ele é Deus e homem, você sabe que existe essa distinção das naturezas dele, que ele é 100% Deus e 100% homem. Mas isso não anula o fato dessas duas naturezas estarem unidas. Por quê? O que foi a treta que deu nesse concílio? Foi a seguinte: teve um cara chamado Nestório, que teve a brilhante ideia de dizer que Jesus ele é um ser sui generis, ele é um ser exclusivo, ele é Cristo. Ele é metade Deus e metade homem, 50% Deus e 50% homem. Qual é o problema dessa afirmação? Se Jesus é só 50% Deus e 50% homem, ele não é nem Deus nem homem. Toda vez que você tem uma mistura de duas coisas, você gera um terceiro elemento. Isso é química. Se você tem água e tem açúcar e mistura, isso vira água com açúcar. Deixa de ser água e deixa de ser açúcar. A mesma coisa acontece se você misturar Jesus homem e Jesus Deus. Se Jesus é um misto de homem e Deus, Jesus não é nenhum dos dois. Jesus ele nem é Deus e nem é homem. E esse foi o grande problema desse concílio. E por isso que as pessoas disseram: a distinção das naturezas, o fato dele ser homem e ser Deus, de modo algum é anulada pela sua união. Ou seja, o fato de estar unido e ser 100% homem, 100% Deus, não anula o fato dele ter duas naturezas e não anula o fato dele estar unido. Mas, pelo contrário, as propriedades de cada natureza permanecem intactas, concorrendo para formar uma só pessoa e subsistência. E daí vem a palavra hipostase, e por isso que a gente diz que essa é a doutrina da união hipostática de Cristo. Jesus é homem e Jesus é Deus. Jesus é Deus, homem. Não dividido ou separado em duas pessoas, mas um só e mesmo Filho unigênito, Deus Verbo, Jesus Cristo, Senhor, conforme os profetas outrora a seu respeito testemunharam, e o mesmo Jesus Cristo nos ensinou, e o credo dos padres, aqui os pais da igreja, nos transmitiu. Então Jesus ele é homem e Deus. Não tem discussão sobre isso. Eita, estão me ligando. Alô? Eu não entendo isso daqui. Vamos lá. O primeiro erro são dos unitários, que dizem que, na verdade, existe apenas uma divindade e, portanto, Jesus não é um ser divino. Qual é o erro disso daí? Eles negam a divindade de Jesus. Ário também nega a sua divindade, dizendo que Jesus era um semideus, isso no início da igreja, criando o arianismo, Não os arianos que Hitler pegou, mas os arianismos como doutrina teológica, de dizer que Jesus não era Deus. Outro, que também não reconheceu a plena humanidade de Cristo, era Apolinário. Ele dizia que o Logos divino nunca teria sido capaz de ocupar um lugar em um corpo humano, porque o corpo humano é corruptível. Isso aí tem um problema aí. O problema da filosofia grega, das pessoas acharem que o material é ruim e só existe o espiritual. Então Apolinário dizia que Deus não poderia ser homem, porque o homem é corruptível. Qual é o erro dessa afirmação? É que Deus de fato se tornou homem em Jesus Cristo. Outro era Nestório, que foi a ideia das duas naturezas, onde ele pegou 50% homem e 50% Deus, e pegou e criou uma nova pessoa, que nem era Deus e nem era homem.
Êutico, por outro lado, ele não chegou a distinguir entre as duas naturezas de Jesus pela forma devida. Então, esses são alguns erros durante a história da igreja. Vamos fazer um panorama rápido sobre a história de Jesus? Vamos lá. Jesus ele nasce de uma virgem. Isso aqui é algo muito importante, porque é algo que nós temos muitas tretas na história da igreja, tá bom? As pessoas hoje, inclusive, dizem que Jesus não nasceu de uma virgem, que isso é um mito. Porque virgem não concebe filhos, biologicamente falando. Qual é o problema de dizer isso? Porque se Jesus não nasceu de uma virgem, ele não foi concebido pelo Espírito Santo de uma maneira miraculosa, então ele foi concebido como um homem normal, e ele é um homem normal e não é Deus. A perpetuidade da virgindade de Maria. Essa é uma doutrina muito engraçada, porque ela só foi reconhecida pela igreja no século XIX, acredita? O pessoal ele não tinha esse reconhecimento até o século XIX. Então, os católicos eles têm uma visão engraçada sobre Maria, porque eles dizem que Maria ela foi sempre virgem. E por que eles adoram Maria? Eles adoram Maria porque, segundo eles, era impossível Deus, santo, participar de um corpo que não fosse santo. Logo, Maria também teria que ser santa. Qual é o problema disso? Maria, se então era santa, logo ela não poderia participar de um corpo que não fosse santo. Então a mãe de Maria era santa. Se a mãe de Maria era santa, então você vai criar uma geração de santos que nunca pecaram em toda a humanidade. Esse é o problema da doutrina da santidade de Maria. Mas enfim, Jesus ele nasce de uma virgem que não é santa, tá, gente? Só para deixar claro. E que não continua virgem para sempre. Ela casa com José, ela era casada com José. E tem outros filhos, como uma pessoa normal, tá, gente? Uma mulher extraordinária, mas uma pessoa normal. Porque o extraordinário também está no ordinário, no comum. A nossa confissão de fé, nosso documento de fé da igreja, não coloquei no slide, no seu artigo 7º, fala sobre o nascimento virginal de Jesus, que diz: cremos que Jesus Cristo foi gerado do Espírito Santo de uma maneira milagrosa, nascido de Maria, uma virgem, como nenhum homem jamais nasceu de mulher, e que ele é tanto o Filho de Deus como é o Filho do homem. Então nós temos nosso documento de fé da igreja, da nossa igreja, no seu artigo 7º, falando quem Jesus de fato era e como foi o seu nascimento, de uma virgem. Está aqui. Não, isso aqui é o artigo 8º, que é sobre a redenção. Mas daqui a pouco a gente vai entrar ali. Nós temos a infância de Jesus, pouco se fala da infância de Jesus. O máximo de relato que nós temos está no livro de Lucas, onde fala que ele crescia em estatura, e graça e conhecimento. Fala sobre ele estando lá junto eu esqueci o nome. Dos rabinos. Eu não entendi o que você falou. Mestres, obrigado. Em português, mestre, mas no texto lá hebraico é rabinos. Onde ele discute com eles, né? Era muito comum isso acontecer de fato, de uma criança estar junto com os rabinos, principalmente quando fazia 12 anos, porque ela tinha que passar por um momento onde ela se tornaria, entre aspas, imputável perante Deus e a sociedade sobre seus pecados. Porque como funcionava com os judeus? Quando você completava 12 anos, você tinha que responder algumas perguntas sobre a Torá, sobre o Tanakh, né? Especificamente a Torá, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia hoje, e responder sobre as leis de Deus. Porque, em tese, para os judeus, até os 12 anos, quem respondia pelos seus pecados eram seus pais. Então, eles que levavam sacrifício ao templo e pediam perdão pelos seus pecados. A partir de 12 anos, a pessoa adquiria uma certa, entre aspas, autonomia para responder pelos seus pecados. Então, Jesus ele vai, como um judeu que foi, participar desse momento, como todo judeu. Lembre-se, Jesus era um homem, como qualquer um de nós, e participou da cultura judaica como qualquer judeu daquela época. Então, ele estava passando por uma parte natural do processo de um judeu. Só que ele não era um judeu qualquer. Ele era um judeu que realmente conhecia a lei de Deus, de tal sorte que os mestres se admiravam pelo fato de que Jesus estava discutindo com eles de uma maneira de igual para igual, conhecendo verdadeiramente a Torá, né? Porque não era comum uma criança saber tanto, né, sobre isso, sobre as leis de Deus, tal qual Jesus sabia. Embora fosse obrigado que toda criança, ao completar 12 anos, tivesse esse momento de discussão com os mestres. Nós temos o batismo de Jesus, o momento que Jesus é
chamado para o ministério, né? Você tem um momento muito legal no batismo de Jesus, que é o momento da Trindade aparecendo de uma maneira muito clara, onde Deus Pai fala, Deus Espírito Santo aparece como uma pomba e Jesus aparece, dizendo como sendo Filho de Deus, em quem Deus tinha prazer. Temos a tentação de Jesus, onde Jesus mostra para nós que é possível resistir à tentação. Jesus se torna com isso o nosso exemplo de alguém que foi tentado e nunca pecou. Nós temos 35 milagres de Jesus registrados nas Escrituras. Nós temos 41 parábolas registradas nas Escrituras. Temos a transfiguração, que é o momento onde Jesus ele aparece como glorificado, mostrando para os discípulos a glória de Deus em Cristo, que é um vislumbre daquilo que nós veremos no último dia, do Cristo Rei. Nós temos a morte de Cristo, a sua ressurreição e a sua ascensão. A sua morte e ressurreição nos traz a ideia de redenção. Jesus ele é o único redentor do homem. Vamos lá. Existem algumas teorias sobre o que é redenção. A principal teoria, que é o que nós vamos defender como a verdadeira, eu vou deixar para falar por último, mas eu vou falar rapidamente sobre cada uma delas. A primeira teoria aí é a teoria da recapitulação. Essa teoria da recapitulação foi desenvolvida por um pai da igreja em 130 depois de Cristo. Ele viveu de 130 depois de Cristo até 202 depois de Cristo, onde dizia que Jesus recapitulou a si mesmo os estágios da vida humana, inclusive a morte. A ideia de recapitulação é Jesus, por ser um homem perfeito, ele pega todos os estágios da vida humana e se torna um homem perfeito e com isso nos dá salvação. Não é uma visão correta, né, completamente correta da morte de Cristo. A segunda doutrina, que é a doutrina da teoria clássica ou dramática, é de um cara chamado Orígenes, de Alexandria, de 185 a 254 depois de Cristo. Essa teoria também chamada de teoria do pagamento a Satanás. Alguém já viu aqueles memes não é meme aquilo, mas aquelas imagens muito estranhas, onde o cara mostra que Jesus morrendo e pagando a Satanás o preço por aquela pessoa que nos salvou, é por isso que nós somos salvos. Alguém já viu essa imagem? Alguma imagem parecida? Mas alguém tem aquela noção de que Jesus morreu e ao morrer ele pagou o nosso preço do nosso pecado a Satanás? Alguém tem essa noção? Alguém já viu alguma pessoa? É uma outra ideia, uma variante. Mas a principal é aquela de que o pagamento do pecado não foi para Deus, foi para Satanás, porque nós éramos escravos de Satanás. Alguém já ouviu essa visão ou alguma coisa parecida? Bem, é muito comum, eu até me surpreendo que ninguém tinha visto, só eu. As pessoas acharem que, na verdade, a morte de Cristo paga Satanás e não Deus. Tá? O pagamento da morte de Cristo é para Satanás e não para Deus. Qual é o erro dessa visão? É que nós não somos condenados e Satanás não está assim segurando a nossa condenação. Na verdade, somos condenados por Deus. Deus, exatamente. Nós estamos esse é o problema dessa teoria, vai. Isso. É isso aí. É isso aí. Essa é a visão que eu queria combater, porque essa é a visão dessa teoria, né? A teoria dramática, né? Porque entende como se fosse um grande drama, onde tem o Deus Pai e seu antagonista Satanás lutando de igual para igual, né? E Jesus tem que pagar, exatamente, o bem e o mal lutando de um para o outro, e Jesus tem que pagar o mal para Satanás, quando na verdade o nosso sacrifício é para Deus. Sim. É uma teoria muito problemática. A teoria da satisfação é a terceira teoria, criada por um bispo lá na Inglaterra, o bispo Anselmo da Cantuária, que é já na Idade Média, onde diz que o pecado é uma ofensa contra a honra e a majestade de Deus e não pode passar sem punição, né? Então, Jesus tem que morrer para satisfazer Deus. Essa é a teoria de Anselmo da Cantuária. Também não está totalmente correto, depois eu vou explicar por quê. Próxima teoria, a teoria da influência moral de Abelardo, também da Idade Média, que
ele estava muito preocupado com o amor de Deus, né? Ele queria que Jesus fosse a influência moral para a humanidade. Jesus era a pessoa que ia influenciar moralmente a humanidade. Existe uma variante dessa teoria chamada teoria do exemplo de Michel Servetus, onde Jesus também era o exemplo da humanidade de como deveria se viver. Teoria governamental do Hugo Grotius. Hugo Grotius, ele era um jurista, então ele pensava as coisas como um direito, ele pensava o mundo como se fosse um grande direito, e a teologia também. Isso é um problema, tá? Porque ele vai ter a mesma ideia da teoria do exemplo. Jesus, na verdade, é um grande exemplo da humanidade, que deveria ser e, portanto, nos traz salvação. E, por último, a teoria mística, que é do iluminismo, que é a ideia de que, na verdade, tudo isso aqui é um misticismo. Jesus nunca existiu, tá? Ele é um mito, e que nós temos apenas um exemplo em Jesus do que deve ser feito, né? É um mito como qualquer outro mito que existiu na humanidade, então não quer dizer nada para a nossa salvação. Qual é o problema dessa teoria? Ela rejeita totalmente a história bíblica, basicamente, né? Qual é a verdadeira e a melhor interpretação? É a teoria... Peraí. Aqui não tem. Mas é a teoria da substituição penal, tá? A teoria da substituição penal a gente tem na nossa declaração de fé, no nosso artigo 8º. Cremos que a salvação dos pecadores é inteiramente pela graça, através dos ofícios mediatórios do Filho de Deus, o qual, pela indicação do Pai, tomou livremente sobre ele a nossa natureza, todavia sem pecado, honrou a lei divina pela sua obediência por sua morte e fez pelos nossos pecados um sacrifício completo, que o seu sacrifício não consistiu em apresentar-nos o exemplo por sua morte como Marte, mas foi a substituição voluntária dele, tomando o lugar do pecador, o justo pelo injusto, levando ele nossos pecados no madeiro, no seu próprio corpo, que tendo ressurgido dos mortos, está agora entronizado com o céu, com poder e glória, e ele está de todo modo qualificado para ser o Salvador adequado, compassivo e todo suficiente. Ou seja, Jesus, ele, ao morrer, ele é o substituto penal perfeito para o homem. O que diz essa doutrina da substituição penal, que é a que nós acreditamos aqui na igreja, inclusive? É que o pecado tem uma pena, e a pena do pecado é a morte. Só tinha como o homem ser salvo se alguém tomasse o lugar do homem. Então Jesus vai lá e toma o lugar do ser humano e se torna o substituto penal perfeito para que Deus aplique sua pena de condenação do pecado, que era a morte. Então, Jesus é o nosso substituto penal perfeito. Como se deu essa redenção? A redenção tem uma natureza de dar satisfação a Deus, ou satisfazer o caráter de Deus e a sua justiça. Qual era o problema da ideia do Anselmo da Cantuária sobre a doutrina eu esqueci aqui. A doutrina da satisfação é que ela apenas esclarecia a questão de Jesus satisfazer o caráter de Deus, a sua justiça, mas esquecia de falar sobre a obediência ativa e passiva e sobre o alcance da redenção no pecado. A redenção de Cristo, ela é uma substituição penal de Deus por pegar Jesus e colocar como nosso substituto. E escolher receber o sacrifício dele como pagamento pelos nossos pecados. A substituição de Cristo, essa teoria, ela está relacionada com o fato de dois tipos de obediência de Jesus. Uma obediência ativa, o fato de Cristo ter cumprido integralmente a lei, e uma obediência passiva, onde ele se sujeita a sofrer e pagar pela pena do pecado, que é a morte. Certo? Qual é o alcance dessa redenção? Essa redenção, ela não alcança todas as pessoas do mundo. Jesus, ele não morre por todas as pessoas. Jesus morre pelos seus filhos, né? Tanto é que em Mateus 1, verso 17, fala que Jesus veio ao mundo para morrer e salvar o povo dos pecados, seu povo dos pecados deles. Em Isaías fala que Jesus morreu por muitos, mas não por todos. Então nós temos o fato de que Cristo, ele é o substituto penal perfeito de Deus, que veio para morrer pela sua igreja, pelos seus filhos. Certo? Vamos para a última parte já. Temos a ressurreição de Jesus, gente. Jesus ressuscitou? Mortos ressuscitam? Mortos ressuscitam? Normalmente não, né? Então por que Jesus ressuscitou? Porque não foi normal. Ele é anormal. Por que Jesus?
sobrenatural. Vamos lá, gente. Muitas pessoas na história tentaram explicar o fato de Jesus ter ressuscitado. Afinal, pessoas não ressuscitam normalmente. Primeira teoria é a teoria de Suon, que diz que Jesus, na verdade, não morreu, tá? Jesus estava dormindo. Como ele sofreu um enorme desgaste físico, ele apagou, mas não morreu. Na verdade, Jesus morreu, gente. Não tem como sobreviver a um monte de chibatada e a uma crucificação. Próxima teoria, a teoria espiritual, que diz que, na verdade, Jesus nunca veio ao mundo em forma de carne. Ele sempre foi um espírito. Qual o problema dessa teoria? É que, na verdade, Jesus era um ser humano, de fato. Terceira teoria, a teoria da alucinação. Essa é a mais legal, porque ela diz que, basicamente, Jesus ele era uma alucinação. O fato dos discípulos terem visto Jesus era uma grande alucinação pública. O que é muito bacana, porque cerca de 500 pessoas viram Jesus. Então, 500 pessoas doidaram. Era um verdadeiro delírio coletivo, né, que permeia toda a humanidade até hoje. É o maior delírio coletivo da história. Todo mundo doido, então. Então, essa é uma teoria muito maluca. A outra teoria é a teoria da visão, que, na verdade, todo mundo teve uma visão de Jesus. É uma variante da teoria da alucinação. Aqui apenas diz que nós não somos malucos, apenas temos uma visão criada pela nossa mente. Né? Enfim, isso aqui é ridículo. Próxima teoria, a teoria da lenda ou do mito, né? Que diz que, na verdade, Jesus era uma lenda ou um mito. Qual é o problema dessa teoria? É porque é totalmente comprovado que Jesus existiu. O fato de Jesus, ser humano, ter existido é indiscutível. Tá? Não se discute a existência de um Cristo histórico. Se você for uma pessoa muito fiel aos estudos historiográficos, você chega à conclusão que Jesus existiu. Tem um livro muito bom, se vocês um dia quiserem ler, chamado Jesus Cristo Histórico, da editora Thomas Nelson, que é capitaneado por um bispo anglicano, que ele é um dos melhores hoje no Novo Testamento, no mundo, vivos, que falam muito sobre a existência do Jesus Cristo histórico, o fato dele ter realmente existido e realmente ter ressuscitado, né, que é o Enterwright. Embora eu discorde de algumas questões dele, mas ele tem esse lado muito bom, se você quiser estudar o Cristo histórico. Próxima teoria, a teoria do corpo roubado. Essa é muito legal, porque essa é refutada pela própria Bíblia. Se vocês lembram lá em Mateus, no capítulo 27, fala que os fariseus deram dinheiro para os guardas para dizerem que os discípulos roubaram o corpo. Né? Então a própria Bíblia refuta essa teoria, de que, na verdade, os discípulos roubaram o corpo para esconder e dizer que Jesus ressuscitou. Outro problema dessa teoria é porque é o seguinte: se você estava no primeiro século e você era um judeu, estava com o Messias, e o seu Messias morreu, então basicamente você não tinha mais Messias. As pessoas não iam roubar um Messias morto, porque as pessoas querem um Messias vivo. Então, ridículo isso. Teoria da mentira, essa é mais legal. Eles dizem que os discípulos mentiram sobre a ressurreição de Jesus. Tá? E que mentiram para todo mundo onde era o verdadeiro sepulcro de Jesus. De novo, isso é uma grande loucura, porque eu pergunto a vocês: alguém morre por uma mentira? Alguém morre por algo que não é verdade? Alguém está disposto a dar a sua própria vida por algo que eu considero uma mentira? Não, ninguém faz isso, ninguém é doido a esse ponto. Pode até um doido, mas 12 pessoas malucas, que depois se tornaram em mais de 500 pessoas malucas dispostas a morrer por uma mentira? Não, gente, isso aí é ridículo. Muçulmanos, eles são capazes disso. Essa aqui é legal, teoria do erro das identidades. Diz que, na verdade, a gente tem uma ideia que Jesus era uma outra pessoa e as pessoas erraram na hora de colocar na tumba, quando tiraram da cruz. Né? Muita forção de barra. Vai, Letícia. É verdade, tem uma tumba errada aí, muito bom. Teoria dos gêmeos, essa é muito legal. Na verdade, essa aqui é uma teoria muito engraçada, porque ele diz que Jesus tinha um irmão gêmeo, e quem morreu foi o irmão gêmeo de Jesus, não o próprio Jesus. Então, assim, forçar a barra aqui está ótimo. A teoria muçulmana é outra que é muito engraçada, que os muçulmanos dizem que Jesus não morreu, tá? Os muçulmanos entendem que Jesus não morreu numa cruz. Que Jesus, na verdade, ele foi levado aos céus. Quem morreu foi uma outra pessoa, que na verdade foi João Cirineu, aquele que você tem a célebre história de carregar a cruz. Segundo os muçulmanos, né? Os muçulmanos acreditam, na verdade, que Jesus foi assunto aos céus e que no último tempo vai voltar, tá? E vir à terra, vai pregar o evangelho de Alá e aí será morto. É isso que os muçulmanos entendem.
Mas a verdade é que todas essas teorias não passam de balelas. Jesus fisicamente e corporalmente ressuscitou. Por quê? Primeiro, isso mudou a vida das pessoas. Como é que uma pessoa muda da água para o vinho do nada? O cara que não cria em nada, não cria na ressurreição como Tomé, como é que ele do nada decide falar, vamos, agora eu creio que esse é de fato Jesus? Pedro, que estava perdido e lá, depois de ter chorado amargamente, muda de vida e se torna uma outra pessoa. A tumba estava vazia, aquelas roupas foram descartadas lá. Como é que tinha uma tumba vazia? Como você explica uma tumba vazia? Mulheres são as primeiras a testemunhar. Isso aqui é uma coisa interessante. O povo do primeiro século era muito machista. Eles não consideravam o testemunho de uma mulher. Para eles, mulher é uma mentirosa. Ela não fala a verdade porque ela não tem condição de saber a verdade. Era isso que o judeu do primeiro século acreditava. E a primeira pessoa a chegar numa tumba é uma mulher. E a primeira pessoa a dizer para os discípulos que Jesus ressuscitou é uma mulher. Se você quer inventar uma mentira, você não faz isso. Não um judeu do primeiro século de verdade. Então, na verdade, Jesus ressuscitou. Porque o primeiro testemunho é de uma mulher, que era considerada uma mentira pelos judeus. Outra coisa, Jesus ter ressuscitado num domingo e mudar o dia da adoração do judeu do sábado para o domingo é algo extraordinário, porque os judeus eles consideravam o sábado sagrado, assim como os adventistas hoje consideram. O fato de Jesus ter ressuscitado mostra isso. A alucinação em massa é impossível, tá, gente? Ninguém alucina. Jesus apareceu várias vezes durante 40 dias. O intervalo entre a ressurreição e o Pentecoste é de 50 dias. Então, ou seja, Jesus passou 40 dias lá, aparecendo para um monte de gente. Nem os líderes religiosos e nem em Roma conseguiram provar que a mensagem da tumba errada era mentira. O pessoal que viveu ali. Havia a conversão de 2 céticos, Tiago, aquele que era irmão de Jesus, nem acreditava em Jesus, e o próprio apóstolo Paulo. O próprio caráter das testemunhas, o credo de 1 Coríntios 15, 3 e 4, que diz, eu vos entreguei o que eu também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, que foi morto e sepultado, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, que apareceu primeiro a Cefas, e depois os 12 e outros 500. Esse credo, que é mostrado em 1 Coríntios 15, 3, não foi escrito por Paulo. Isso é um credo muito antigo da igreja. Paulo está repetindo um credo que a igreja já falava. Então tem algo muito antigo na igreja cristã que diz que Jesus ressuscitou. Né? E Jesus falou muitas vezes que ele morreria e ressuscitaria. Além do fato do Novo Testamento ser um dos documentos mais confiáveis historicamente falando. Né? Jesus, de fato, ressuscitou. O último ponto que eu queria falar com vocês é o tríplice ofício de Cristo. Ele tem um ministério profético, ou seja, ele fala uma nova lei, ele proclama uma nova lei, que é o que ele faz muito no Sermão do Monte, ou seja, ele está exercendo o espírito profético ali, seu ofício profético. Ele é o profeta de Deus para todas as gerações, ele é a boca de Deus para todo mundo. Temos o ofício sacerdotal, e esse é o mais claro que a gente consegue ver, porque ele é o que morre pelos nossos pecados como o sumo sacerdote perfeito. Se vocês quiserem entender o ofício sacerdotal de Jesus, tem um livro muito bom chamado Hebreus, para vocês lerem. Se vocês quiserem saber quem Jesus é como cristologia, Colossenses. Se quiserem saber quem Jesus é como sacerdote, Hebreus. Por último, o ministério régio de Jesus é o fato dele ser rei sobre tudo. Ele é a majestade espiritual e o domínio universal. E esse domínio será completo quando ele voltar. Para terminar, eu queria dar alguns princípios fundamentais de cristologia. 7 coisas que a gente não pode negociar nunca. Se alguém disser algo ao contrário disso, é heresia, tá? Primeiro, há uma verdadeira encarnação no Logos de Deus, a segunda pessoa do Deus triuno. Jesus encarnou e isso é indiscutível. Ponto. Se alguém disser que Jesus não é o Deus encarnado, pode acusar de heresia porque ele é um mentiroso. Segundo, há uma distinção necessária entre a natureza de Jesus Cristo e sua pessoa. Você tem que saber distinguir, né, a dupla natureza de Jesus, que ele era 100% Deus, 100% homem. Uma pessoa, 2 naturezas, indivisíveis, mas que estão unidas hipostaticamente. Terceira pergunta, o Deus homem é o resultado da encarnação. Jesus Cristo não é um ser duplo, mas ele é um ser, e não é um ser composto ou algum tipo de ser híbrido, tá? Jesus ele é 100% homem e 100% Deus. Ponto. Qualquer coisa disso provém do maligno, literalmente. Morreu isso daqui. Eita, pá.
4. Na encarnação não há qualificação ou diminuição da divindade de Cristo ou de sua humanidade. Jesus, ele não é um Deus diminuto porque ele encarnou. Ele é humilhado, ele tem um estado de humilhação, mas ele não perde a sua divindade. Ele continua sendo Deus. 5. Existe uma união hipostática genuína, na qual a natureza divina e humana se encontram e estão presentes na única pessoa, que é Jesus Cristo. 6. Toda a obra de Cristo, isto é, tudo o que ele fez deve ser atribuído à sua pessoa e não a uma ou a outra natureza exclusivamente. Você não pode dizer que os milagres são exclusivamente a parte divina de Jesus fazendo. Não, é Jesus. Jesus inteiro. Jesus, ele não fez milagres só pela parte divina. Jesus não chorou só pela parte humana. Não, é Jesus o homem inteiro. Jesus Deus homem inteiro, como ele sempre foi, né? Por último, Jesus existe apenas por meio da encarnação. Isso aqui é polêmico. Deus Filho sempre existiu, tá? Mas a pessoa de Jesus, ela só existe através de um fenômeno chamado encarnação. Não existe nenhum Jesus de Nazaré que possua uma vida independente própria. Houve um tempo em que Jesus não existia. Nunca houve um tempo em que Deus Filho não existia. Deus Filho sempre existiu, tá? Desde a eternidade. Mas a pessoa Jesus, aquele Deus homem, ele se encarna especificamente no momento da história. Tudo bem? Certo? Tá bom. Eu já passei do horário, né? Mas eu queria responder uma pergunta especificamente daqui, do incorporar sua própria resposta, e uma do outro. A que eu queria responder aqui é a pergunta 3. Qual é o valor especial das tentações de Cristo no que se refere a nós? Uma aplicação mais prática. O fato de Jesus ter sido tentado, o que isso impacta em nossas vidas? Quem fez pode falar, fique à vontade. Uhum. Muito bem, você tem um Deus que se compadece de nós, né? Você tem um ser que ele reina sobre tudo, mas ele te entende. Isso é muito legal, realmente. Tem um ministério que a gente não falou aqui, que é o fato de Jesus é o nosso intercessor junto ao Pai hoje. Jesus, ele está à destra de Deus, não está fazendo nada. É mentira você achar que Jesus está lá só sentado numa cadeirinha. Não, Jesus intercede por nós, porque ele se compadece de nós, ele vê os nossos pecados, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, e Jesus automaticamente está lá intercedendo por nós, com Deus Pai. Jesus é um ser que se compadece de nós, o Deus Filho. Ele tem empatia conosco, sabe que nós somos pó e olha para nós com um olhar de amor. Como diz em Mateus 11, o seu coração é manso e humilde. Última pergunta que eu queria fazer com vocês é: qual é a natureza do sacrifício de Cristo? As duas naturezas de Cristo são as naturezas que ele sacrificou, beleza. Mas agora falando sobre o sacrifício de Cristo mesmo. Oi? Não entendi. Não, as duas naturezas são. O que eu queria perguntar para vocês é: qual foi o sacrifício que Cristo fez? Foi uma de substituição penal. Jesus é o nosso substituto penal perante Deus. Certo? Então, é isso. Semana que vem tem soteriologia, que é um assunto um pouco mais polêmico que esse. Espero que a gente sobreviva à soteriologia. Porque cristologia ele é um assunto um pouco mais dogmático, no sentido que todo mundo concorda. Soteriologia tem algumas discordâncias na teologia moderna mesmo. Embora a cristologia tivera discordâncias no período dos pais da igreja, mas hoje nem tanto. Certo? A pergunta da Elva dá para responder na próxima semana, gente. Cadê a Elva, inclusive? Ela ficou bolada. Vamos encerrar com uma oração. Todo mundo já pegou a apostila de semana que vem? Gente, leiam em casa, respondam em casa. Porque vocês viram que o tempo é curto, né? Eu ainda corri bastante aqui. Ainda cheguei atrasado, ainda terminei atrasado.
né? Mas a gente tenta aqui sempre que possível. Esse assunto é muito legal, né? Muito bom. E é um conteúdo que eu recomendo para todo mundo estudar, cristologia, né? Porque Jesus, ele é a base da nossa fé. O evangelho é a vida e a obra de uma pessoa chamada Jesus. Se você não souber o básico disso, você não sabe o básico da sua fé. Então, estudemos, né, e conheçamos mais de Cristo. Vamos orar nesse instante. Deus, obrigado por este tempo aqui. Te agradecemos, Pai, porque o Senhor tem sido um Deus bondoso para conosco, porque o Senhor tem nos abençoado e nos ensinado sobre quem Tu és. Ó Deus, rogamos a Ti que nos conceda um domingo abençoado na Tua presença, Pai, que nos conceda um tempo gratificante em nossos lares e que possamos à noite voltar para louvar e engrandecer o Teu santo e bendito nome, Pai. O que nós oramos em nome de Jesus. Amém.